Bom dia. Tá bem estável aqui. Se por acaso a minha internet começar a picar ou travar, vocês falam aí. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir reunirmos em Teu nome. É bom demais, Deus, estarmos juntos. É bom demais, Deus, te conhecer, pertencer a Ti. É bom demais conversar com o Senhor, Deus. É, podemos dar conta, Senhor, das nossas vidas e das demandas, Senhor, sem o seu auxílio, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Deus, e é isso que fazemos quando oramos, reconhecemos que o Senhor é Deus, reconhecemos que o Senhor é soberano, reconhecemos que precisamos do Senhor, Deus, e estamos aqui, essa comunidade precisa do Senhor, nós precisamos muito do Senhor, Deus, e em tuas mãos está nossas vidas, famílias e igrejas, Senhor. Em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é constante, o Senhor é presente, o Senhor é a nossa força e segurança. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. Bendizemos a Ti e abençoa-nos, Senhor, nesse tempo juntos de oração, Deus, com as graças, dádivas, Deus, da sua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, cada vez que vocês falam, trava. Eu tô bem inseguro, mas eu vou seguindo aqui, viu? Eu queria chamar alguém aqui para a gente fazer uma oração baseada em Colossenses 1, 9 e 10, que fala a respeito de nós transbordarmos no pleno conhecimento da vontade, né? A oração de Paulo pelos Colossenses. Que transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. E nesse sentido, queria convidar aqui, vamos ver se pode orar, convidar a Lilian, não sei se a Lilian pode orar. Bom dia, Lilian. Posso. Se puder, sinaliza. Pode. Então, em cima desse versículo, que é uma intenção e um desejo de Paulo para a igreja de Colossos, para que a gente transborde, exceda, para que a gente vá além do ordinário, do normal, e porque isso é transbordar no conhecimento da vontade de Deus, ore para que nós individualmente e a igreja, vide, possa amar cada vez mais a palavra de Deus e o estudo da palavra também. Amém. Pode orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças mais uma vez por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, com saúde, pela boa noite de sono que o Senhor nos concedeu, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos, reunidos no teu santo nome, Pai. Obrigado pela presença santa do Senhor nas nossas vidas. Oh, Pai, nosso coração transborda de gratidão nessa manhã, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos agora, Pai, como igreja do Senhor, juntos clamar, para que o Senhor nos ensine dia após dia, Pai, a amar mais a Tua palavra, a ter fome, sede de conhecimento, de conhecer o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu sei que isso depende do nosso esforço, da nossa disciplina, mas, inclusive para isso, nós dependemos totalmente do Senhor também, do Teu Espírito Santo, né, nos convencendo, nos ajudando, ó Pai, a buscar o Senhor, a ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, Pai, a conhecer mais o Senhor, nos ensina mesmo, enche as nossas vidas, que, como o pastor Marcelo disse, que a gente possa transbordar da palavra do Senhor na vida de todos aqueles que o Senhor nos permitir passar pela vida deles e eles passarem pelas nossas vidas,
Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor, realmente, de fato e de verdade, não só da boca para fora, Pai, mas nos ajuda de verdade, Pai, a fazer diferença nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Esse é o nosso pedido humilde diante do Senhor, Pai. Coração assim, diante do Senhor mesmo. Nós queremos transbordar, nós queremos ter o conhecimento do Senhor, não só para encher, mas nós queremos ter o conhecimento do Senhor para transbordar na vida uns dos outros, Deus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor tem despertado isso em nós e o Senhor tem nos levado a buscar e a clamar por isso. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém, Lilian. Amém. Será que caiu a internet dele? Caiu sim, irmão. Estamos de volta. Ontem faltou luz aqui de noite, eu acho que ficou meio instável as coisas. Mas amém. Obrigado, Lilian. Eu queria convidar aqui agora pode ser o bonde mesmo, bonde. Vamos orar por uma coisa também bastante importante. A gente vive épocas difíceis, né? Mas parece que viver no mundo é viver em épocas difíceis. Não sei se teve épocas fáceis. E Hebreus 10:36 fala, usa bem nesses termos mesmo, vocês precisam de perseverança. Eu queria que você orasse por perseverança. Vamos clamar a Deus para que ninguém se abale e desanime com as dificuldades, com os problemas, com as crises, com as circunstâncias que nos cerquem, mas que a gente persevere em fé, em confiança, em firmeza em Deus. Vamos lá. Sim, ó Pai amado, te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, ó Pai. Porque é a única coisa que precisamos fazer, ó Pai. Não existe nada fora disso, nada fora do Senhor, nada fora da tua vontade, a tua vontade de realizar ou a tua vontade permissiva, ó Deus. E nós, ó Deus, estamos aqui dia após dia, ó Pai, perseverando, como às vezes somos poucos, mas queremos, ó Deus, fazer diferença. Cada um de nós perseverando firmes, ó Deus, na tua palavra. Ó Deus, nos ajude a não desviar dela. Eu não quero, e tenho certeza que os meus irmãos também não querem desviar da tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como a Lilian também já orou sobre isso. Senhor, dá-nos essa alegria de sempre estarmos focados no Senhor, na tua palavra, dia após dia, ó Deus, perseverando na fé, perseverando na constância das coisas, perseverando no amor, na comunhão, no se doar, no ser dadivoso, ó Deus. Ajuda-nos nisso. Nós sabemos que as coisas, as circunstâncias, muitas vezes não são favoráveis. Como o pastor Marcelo aí falou mesmo, talvez nunca tenha sido favorável, mas os teus, ó Deus, sempre permaneceram e permaneceram firmes, permaneceram fiéis. Então ajuda-nos nisso. Nós somos fracos, somos pecadores, reconhecemos isso. Muitas vezes escolhemos fazer coisas que não te agradam, mas, ó Deus, ajuda-nos a escolher as coisas que agradam o teu coração. Dá-nos essa firmeza, essa vontade, ó Deus, de buscar sempre o Senhor. Isso é um esforço a ser feito, porque as coisas do mundo nos atraem tão facilmente. São tão rápidas as coisas e tão fugazes, fúteis, mas isso nos atrai porque aos nossos olhos humanos, tem beleza,
tem prazer em ver, como se fosse uma flor bonita, uma comida bem trabalhada, um pão. Como é bom a gente ver tipos de pães diferentes. Isso aguça os nossos olhos muitas vezes. Então, o pecado muitas vezes se mostra bonito aos nossos olhos, ó Deus. Mas tenha misericórdia, Pai. Ajuda-nos a estarmos sempre preservando, ó Deus, a nossa mente no Senhor, a não desviarmos a nossa mente. Que o nosso olhar, ó Deus, esteja fixo no Senhor, para entendermos dia a dia, termos discernimento dia a dia, ó Deus. E esse discernimento é só no Teu Espírito Santo, ó Deus. Então, rogamos ao Senhor, ajuda-nos a perseverarmos na fé, na comunhão, no amor, perseverarmos na esperança que não nos decepciona, e a estarmos Amém. firmes, ó Deus, no Senhor, bendizendo, adorando e te dando toda a honra e toda a glória. Oramos, ó Deus, suplicando isso ao Senhor e já agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito e aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Oramos no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor amado. Amém. 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 Amém, Bonde, obrigado. Isso mesmo. Vamos fazer mais uma oração aqui. Também um clamor e um pedido do salmista, no Salmo 51:10, diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é isso que precisamos. Diante de tanta malícia, maldade, perversidade, corrupção, o nosso coração precisa permanecer puro. É quem consegue subir no monte, diz o salmista também, né? Tem que ter coração puro e mãos limpas. Então, vamos fazer aqui uma oração nesse sentido, que Deus nos liberte de todo vício, que Deus liberte o seu povo de pensamentos impuros, do pecado, pornografia, para que tenhamos coração puro mesmo. Então quero convidar aqui vamos ver aqui, Pastor Frank. É o Pastor Frank ou é o Frank pai? Eu não sei. Não sou eu, Ah, é? é o Frank. Então, meu querido, pode fazer essa oração por nós? Nesse Posso? clamor do Pode. salmista, dá-nos, ó Deus, um coração puro. Amém. Ô Pai, quero começar essa oração, Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo perdão das minhas falhas, do homem caído, miserável, carente da redenção, carente da misericórdia do Senhor. Oh Deus, se não for a tua cruz, o teu sangue que escorreu até o fim para perdoar os nossos pecados, os pecados da humanidade, de fato nós estaríamos perdidos. E como dizem, o que nós merecemos mesmo é o inferno. Mas o Senhor, tua bondade, tua misericórdia, o teu perdão, nos encontrou, nos santificou, nos salvou, e isso é o que nos dá vida. Mas, Senhor, eu peco todos os dias e eu preciso demais do Senhor. Então, Pai querido, como esse salmo tão lindo diz e fala, né, nós queremos mesmo um coração puro, um coração e um espírito, né, que esteja convergido para o Senhor. Então, Senhor Jesus, primeiro nos perdoe nossos pecados e que em nome de Jesus, nós e esses irmãos que estão aqui, possamos cada dia mais escolher vencer as batalhas, não escolher o mal, escolher a santidade, resistir às tentações desse mundo, não nos enganar, não nos colocar em situações de vulnerabilidade, mas escolher o caminho seguro
que é o caminho do Senhor. Então, Pai querido, Pai santo, de verdade, fato, nós rogamos a tua ajuda e suplicamos mais uma vez o teu perdão e que em nome de Jesus possamos ter essa consciência de que nós precisamos do teu perdão todos os dias, precisamos nos esforçar e ser vigilantes para as tentações diárias e que aparecem na nossa vida, mas sabendo também que não sobreveio a vós nenhuma tentação que vocês não possam suportar. Então nós sabemos que podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, Pai. Então nos ajude e que em nome de Jesus possamos vencer as batalhas de hoje, as que já estão aí me esperando meus irmãos. Em nome de Jesus, hoje eu possa pecar menos, meus irmãos também, e possamos ser cristãos cada dia mais fortes no Senhor. Então, essa é a minha oração. Espero que eu tenha orado certo sobre esse tema. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, pastor Amém. Frank. Bom trabalho. Irmãos, Efésios 5 fala que a gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Então vamos orar para que Deus nos dê uma boa disciplina, para a gente saber priorizar e escolher e ter equilíbrio nas nossas prioridades, principalmente como a gente usa o nosso tempo, né? O tempo é um bem precioso que, uma vez usado, não volta atrás. E a gente precisa ter sabedoria. Então, vamos pedir a Deus essa disciplina espiritual para saber colocar na ordem correta aquilo que é prioridade. Deus primeiro, seu reino. E eu queria pedir para que o Saulo pudesse fazer essa oração. Tudo bem? Sim, Marcelo. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma manhã, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por esse grupo que se reúne aqui a cada manhã. O Senhor nos dá força para isso. O Senhor nos dá esse tempo, conforme o Senhor gosta de orar, é a primícia do nosso dia. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa nossa escolha, de cada um de nós. Escolhemos esse tempo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã e reafirmamos a nossa pequenez perto do Senhor. Nossa pequenez perto da tua bondade, da tua misericórdia, da tua justiça, do teu amor. Porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. O Senhor nos amou primeiro. Está sentado à direita de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É nossa oração também. É pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo. Que o nosso tempo possa ser utilizado com coisas úteis, com coisas que somam, com coisas que abençoem as pessoas, com coisas que sejam virtude para nossas vidas. Senhor, nos dê sabedoria para isso. Para cada dia termos uma rotina com sabedoria. Que a nossa rotina, que o nosso dia a dia, que o nosso viver seja um viver para a tua palavra, dos teus ensinos, que nós não possamos desviar dela. Que os nossos passos sejam passos firmes, passos que interessam ao Senhor. Não sei se a palavra é essa, mas passos que o Senhor seja conosco, Senhor. Que não que possamos
não tomar o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas desse mundo, com coisas que não levam a nada. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Amém. Amém, Saulo. Obrigado. Nossa, minha internet caiu de novo. Saí e entrei. Pode acontecer novamente, tá bom? Eu acho que eu vou pedir para alguém orar aqui e vou sair para ver se regulariza ela e volto. Então, queria pedir aqui, estou vendo o Rafael. Bom dia, Rafael. Yes. Lógico. Pode. Muito bom. Então vamos orar por 1 Tessalonicenses 3,18. Diz que o Senhor vos faça crescer e abundar em amor. Então, vamos orar para que essa aqui é uma marca do cristão, sempre foi. O cristianismo sempre teve essa marca, que é a marca do amor, que essa marca não perca força. Que essa seja uma marca nossa também e da igreja. A marca da compaixão, marca do interesse, o amor a Deus, amor ao próximo. Vamos orar para que possamos carregar fielmente essa característica de Cristo. Sim, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de livremente orar ao Senhor. E segundo a sua palavra e segundo o pedido do pastor Marcelo, Senhor, que não nos falte amor, ó Deus, no nosso coração. Eu oro, Senhor, para que o amor do Senhor seja a cada dia acrescentado, Senhor, em nossas vidas, a começar pelo amor pelo Senhor e também, Senhor, o amor pela Tua palavra, Senhor. Desejo de vivê-la, Senhor, que seja o alvo, Senhor, dos nossos corações. Ó, Senhor, que não falte amor pelos nossos inimigos, ó Deus. Porque é muito simples amar, ó Pai, aquele que nos estende a mão, aquele companheiro. É mais fácil amar até o nosso companheiro do que a nós mesmos. Então, que o Senhor possa nos ajudar a amar o nosso vizinho que nos perturba, o amigo do trabalho que nos leva, Senhor, ao pecado. Amar a nós mesmos, ó Deus, quando nós nem temos coragem de olhar no espelho, Deus, porque de tanto o desgosto que nós temos da nossa própria imagem, que o Senhor nos ajude, Senhor, a amar corretamente. Que o Senhor, por enquanto, Senhor, nesse caminhar, ó Deus, cheio de barreiras, ó Deus, que nos impede de amar, que o Senhor nos ajude a cada dia vencer barreira atrás de barreira, Senhor. Para que no dia que nós olharemos no espelho, quer dizer, olharemos para o Senhor e veremos o Senhor e o amor verdadeiro, sem nenhum impedimento, Senhor. Que nesse dia nós possamos chorar as últimas lágrimas, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a enxugá-las para toda a eternidade, para que nós possamos ver e amar corretamente, sem nenhuma barreira e sem nenhum impedimento. Aumente o amor, ó Deus, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafael. Amém. Deus abençoe. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui ainda 2 orações antes da nossa reflexão bíblica. Uma pelos enfermos, mas eu queria convidar o Laércio. Laércio, se você puder, eu queria que você prestasse atenção aqui. Nós vamos orar por um povo não alcançado. O nome desse povo chama-se Palau. Pegou aí? Palau? Palau. Esse povo é de Mianmar. Tem 295 mil pessoas. É um povo budista. Tem apenas 0,1% de cristãos, 0,06% de evangélicos. É uma tribo indígena. Então vamos orar para que
Senhor Jesus envie mais obreiros, que tenha conversões e também tradução da Bíblia para esse povo. E porque aqueles poucos cristãos que estão lá consigam ser testemunhas fiéis. Eles possam ter uma presença fiel de Cristo no meio da tribo, fazendo diferença. Palau, Miamar, vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Ó Pai, precisamos sim, Senhor, lembrar desses irmãos que não foram alcançados, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade. E é uma ordem, né, que vem do céu, para que a gente anuncie a todos os povos a Tua palavra. E eis-nos aqui, Senhor. E creio que, igual o pastor Marcelo disse, tem alguns irmãos lá. E que eles tenham, ó Deus Pai, fé, que eles tenham intimidade com a Tua palavra, revelação do Teu Espírito Santo, para que possam ser ousados e falar mesmo, Pai, anunciar as boas novas a esse povo. E com certeza, Senhor, cada lugar que é mais difícil de anunciar, mais esses irmãos precisam de orações nossas, Pai, para que eles possam encontrar essa força no Senhor. Portas abertas, Pai, como Paulo pedia, ore para que portas venham ser abertas, para que eu pregue a palavra. E alguns entre nós, Senhor, desejam isso e anseiam isso nas suas vidas. Muitos não querem, apenas andam com o Senhor e tudo. Mas tem esse povo, Pai, que pede portas abertas sobre esse povo, e que em nome de Jesus, então, Pai, que eles sejam alcançados de uma forma maior dentro da Tua vontade. E aqui a gente continue orando. Eu quero gravar esse nome dessa tribo, eu quero memorizar de uma forma no meu coração genuína, para que eu não esqueça e ore mais por isso. Então, Senhor, usa-nos mesmo, Pai. Faça isso em mim, faça isso em mim. Não me ajuda a lembrar mais desses povos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Lécio. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar pelos enfermos, então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada um, Deus, dos meus irmãos, cada um dos amigos, conhecidos, cada um desses nomes, Deus, que estão, Senhor, na lista, está ali no chat. Deus, queremos orar, Deus, pela intervenção do Senhor, queremos orar, Deus, para que aqueles que precisam, Deus, de uma consulta, aqueles que precisam, Deus, de uma cura, transplante, Deus, de uma cirurgia, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o nosso forte amparo, refúgio e fortaleza. Nós clamamos a Ti, Deus, pelas suas misericórdias e bondades que sejam estendidas sobre a saúde física, emocional, espiritual, Deus, dos meus irmãos, familiares, todos que estão envolvidos. Deus, pedindo a Ti, Senhor, para que a graça do Senhor, a graça, Deus, curadora, esteja sobre eles, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, restauração, Deus, das células, trazendo restauração, Deus, dos órgãos, trazendo, Senhor, para um quadro de normalidade de saúde, se assim o Senhor for bem servido, Deus, na cura dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja, amigos e irmãos, por essa intervenção milagrosa, poderosa do Senhor, Deus, sobre cada um daqueles que estão ali na lista, Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti, porque o Senhor nos ouve, clamamos a Ti, porque o Senhor é poderoso para fazer.
mas sabemos, Senhor, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, seja qual for. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Marcelo. Amém. Amém, irmãos. Vamos aqui então para nossa dar seguimento às reflexões em Eclesiastes. Estamos no capítulo 9. Essa já é a 30ª reflexão. E o tema, se o Lei quiser anotar, o tema da reflexão de hoje é: estamos nas mãos, ou estamos todos nas mãos de Deus. Estamos todos nas mãos de Deus. Eclesiastes 9, vou ler do 1 ao 3. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está na sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece a todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Bom, irmãos, então nessa altura do livro, Salomão, diante de tantas investigações que ele fez, Salomão começa a soltar algumas conclusões sobre a vida, como que é a vida debaixo do sol. E ele está dizendo que a vida, né, ele já começou desde o final do capítulo passado, que a vida é cheia de incertezas. E que a única certeza mesmo que todos têm, e é uma certeza que nivela e que remove todas as diferenças das pessoas, é que no final todas terminam no mesmo lugar. É a morte. No final todo mundo, não interessa se é rico, pobre, quem você é, vão ser ossos esquecidos. Então, diante de tantas incertezas, diante daquilo que é incontrolável na vida, o que nos resta é descansar na soberania de Deus. E onde, nesses 3 versículos, isso se encaixa onde eu disse. Então, quero mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, versículo 1. Tudo está nas mãos de Deus. Então, o que o versículo diz? Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Então, os justos e os sábios estão nas mãos de Deus. Todos, né? Ele resumiu todos. Todo mundo está na mão de Deus. E isso aponta para a soberania divina. Soberania divina que é o que rege a jornada da existência. Do nascimento até a nossa morte, da maternidade à funerária. Que garantias que nós temos, irmãos? Que garantias nós temos quando a gente nasce aqui nessa terra? Quais as garantias que nós temos? Nenhuma. Dá para garantir, como aquela falsa canção que já cantamos muito nas igrejas, aquela canção que dizia para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todo lado, sou abençoado. Dá para garantir que é assim mesmo? Que para onde você for, seja o que aconteça, você é sempre abençoado? Não, irmãos, a fé cristã é uma fé, não é uma fé triunfalista. Nós não temos essas garantias. Mas agora também a gente não está largado à deriva. Mesmo não sabendo o que o futuro nos trará, como diz o salmista, se vai ser amor ou se vai ser ódio, se vai ser prosperidade ou adversidade, saúde ou doença, alegria ou tristeza, mesmo nós não sabendo dessas coisas, o crente encontra paz e segurança não nas circunstâncias variáveis da existência, mas naquilo que não muda, no fato de nós estarmos nas mãos de Deus. Como diz João 10:28, Jesus falando das suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha
mão, ou seja, nada, nós estamos nas mãos de Deus e nada acontece sem o consentimento de Deus. É como uma criança segurando na mão do pai e andando no escuro. Você não sabe o que vem, mas você confia naquela mão que está te segurando. Você confia na mão que te guia. Então, irmãos, nós devemos viver pela fé, é o ensino das Escrituras, sem ansiedade sobre o futuro. Apenas confia na mão invisível de Deus que te guia e cuida. Segundo ponto, o amor iguala todos nós. Versículo 2, tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo, com o ímpio, com o bom, com o mau, com o puro, com o impuro, com o que oferece sacrifício, com o que não oferece, com o certinho ou com o pecador, com o que faz juramentos ou com o que tem medo de fazer. Tudo, a morte iguala, né? Tudo acontece igual a todos. Ou seja, aqui o salmista está falando da realidade da morte. E isso não significa que justos e ímpios não tenha diferença diante de Deus, claro que tem. Mas na perspectiva terrena, ambos enfrentam o mesmo destino físico. Aqui Salomão está falando da realidade da morte, que ela nivela todos os homens. O bom, o ruim, o rico, o pobre, o preto, o branco, o religioso ou não religioso, todo mundo morre. A morte nivela as coisas na vida debaixo do sol. Ela acaba com as diferenças. Mas não há nada externo, irmãos, não há nada externo que dê alguma vantagem sobre a morte. Essa é a verdade. Agora, se a nossa esperança for só essa vida, então a morte nivela tudo mesmo. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos que a graça de Deus faz diferença eterna. Se a morte acaba com as diferenças quanto às coisas debaixo do sol, a gente pode ter certeza que a graça de Deus faz toda a diferença quanto à vida acima do sol. A vida terrena, todos terminam no mesmo lugar, mas na vida eterna, nem todos terminam no mesmo lugar. E o que faz a distinção é a graça divina. Então, sim, faz diferença de ser justo ou ser perverso na eternidade. Mas nessa vida, Salomão está dizendo que todos terminam no mesmo lugar. Então, irmãos, diante da incerteza da morte, né, das incertezas dessa vida, nós devemos todos viver de maneira responsável. Porque a morte vai chegar a todo mundo e a gente não sabe quando que ela vem. Então, a gente deveria viver de maneira responsável. Porque aquilo que a gente planta aqui na vida debaixo do sol, certamente colheremos. Se não aqui, colheremos na eternidade. Então a gente precisa ser responsáveis com a graça que nos foi dada, com a graça que nos diferencia para a eternidade. A gente precisa ser responsável, né, com o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. A graça não foi barata, ela teve um alto preço. E uma última coisa aqui nesse texto que eu vejo é que o coração de todos os humanos é corrupto. Então, o coração das pessoas, o versículo 3 diz, o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Mesmo diante da realidade da morte e do mistério que é a vida após a morte, mesmo sabendo que que todo mundo vai prestar conta a Deus, o homem continua na sua insensatez, Salomão está dizendo. Continua nas suas maldades. Sem a graça de Deus, esse é o ponto, irmão. Sem a graça de Deus, o homem é incapaz de fazer o bem ou incapaz de deixar de fazer o mal. Está morto, Paulo vai dizer, perdido nos delitos e pecados. É como, sem a graça de Deus, é como a pessoa que é diagnosticada com uma doença terminal por causa do vício em cigarro. Eu tinha uma tia que foi exatamente isso. E que para ela ter pelo menos um fim de vida melhor, precisaria largar o vício. Mas a pessoa não larga e ela escolhe
fumar até o último fôlego de vida. É isso que o coração corrupto faz. E só a graça mesmo, irmãos, é só a graça do nosso Senhor Jesus é que dá jeito no nosso coração corrupto e que também vai nos dar esperança para a vida, para além da morte. Então, o que a gente vê aqui nesse trecho aqui de Eclesiastes 9, de 1 a 3, que fala dessa soberania de Deus e do fato de estarmos na mão de Deus? É que o futuro é incerto, mas nós estamos na mão de Deus, isso é certo. A morte iguala todos os homens, mas a graça traz diferença para a eternidade. Sejamos responsáveis. O coração humano é insensato e só a graça de Cristo pode mudá-lo. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia e restante de semana aí para todos nós. E até amanhã, se o Senhor Jesus quiser e permitir. Abraço, Amém. irmãos.